Débora foi uma das mulheres mais conhecidas do Antigo Testamento. O seu nome Débora vem do hebraico, que significa abelha. O importante papel desempenhado por ela foi num momento complicado da história do povo de Israel, colocando-a em destaque. Neste vídeo nós aprenderemos quem foi Débora na Bíblia e conheceremos um pouco mais sobre a sua história e biografia. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu vou colocar aqui, ok? Então vamos para o vídeo. Débora, ela viveu num tempo complicado da história de Israel, onde as pessoas faziam de tudo o que queriam. Nesta época, o sacerdócio não funcionava e também não havia reis dominando sobre o povo. Uma coisa que ficava evidente na narrativa de sua história é a fraqueza e a covardia que se caracterizava os homens daqueles dias. Sobre essa ótica, podemos dizer que o seu ministério foi um tipo de protesto contra essa vergonhosa realidade. Débora foi reconhecida como profetisa, pois ela tinha o dom do Espírito de Deus. O livro de Juízes relata que Débora se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E ali os israelitas de diversas tribos procuravam ela em busca de uma solução para as suas causas, ou seja, Débora era responsável por arbitrar e disputar contra o povo. Apesar de Débora ser considerada uma juíza comum, ou seja, de causa ordinária e não militar, ela ficou marcada por ser a pessoa que foi capaz de resolver um problema de fragmentação das tribos de Israel, reagrupando-as e chamando-as novamente à felicidade de Deus. Quando se viram oprimidos por Sísera, capitão do exército de Jabim, os israelitas apelaram para Débora. Ela então recorreu a Baraque para que ele libertasse os israelitas contra Sísera, segundo a palavra do Senhor. Porém, Baraque insistentemente disse que só iria para a batalha se Débora fosse com ele. Diante dessa situação, Débora concordou em acompanhar Baraque. Entretanto, deixou claro que, devido ao modo de covardia com que Baraque agiu, não seria dele a honra da vitória da batalha, pois Deus entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. O resultado da empreitada foi esmagadora a vitória do povo de Israel sobre Sísera na Batalha de Quizon. Por isso, Débora é reconhecida como a pessoa que libertou e a libertação do povo de Israel da opressão de Jabim, o rei dos cananeus. Débora era respeitada na época como mãe de Israel. E em Juízes 4:4, somos informados de que ela era a esposa de Lapidote. Isso porque Lapidote significa literalmente tochas. Então, alguns estudiosos entendem que tal expressão é, na verdade, uma descrição sobre Débora e não uma referência ao seu marido. Entretanto, essa interpretação não é muito aceita por falta de provas que não têm fundamentos. O exército de Jabim, liderado por Sísera,
era beligamente mais poderoso do que o exército de Israel. Daí talvez possa se explicar, mas não justificar, a covardia de Baraque. Como eu já disse, Débora acompanhou Baraque na batalha, e a vitória do povo de Israel se deu na direta intervenção de Deus. No capítulo 5 de Juízes, somos informados de uma enorme temporal que foi transportado no rio Sicom e fareu os carros de guerra dos cananeus, deixando seu exército completamente confuso, fazendo com que se tornasse presa fácil para os israelitas, que mataram todos os soldados, de forma que não sobrou um só homem do lado do inimigo. Cícera, diante do avanço dos 10.000 homens liderados por Baraque, desceu de sua carruagem e fugiu a pé. Ele procurou abrigo na tenda de Jael, mulher do cananeu Heber, pois havia paz entre Jabim e o clã do cananeu Heber. A Bíblia diz que Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou a entrar em sua tenda, prometendo a ele proteção. Cícera então pediu à mulher que, se alguém perguntasse se havia alguém na sua tenda, ela deveria dizer que não. Cícera ficou escondido na tenda de Jael, coberto com um pano, até que, exausto, ele dormiu um sono profundo. Aproveitando-se dessa situação, Jael pegou uma estaca e um martelo, aproximou-se dele silenciosamente e então lhe cravou a estaca na cabeça e ele morreu. Quando Baraque passou a procurar por Cícera, Jael saiu ao encontro e lhe mostrou o homem morto, cumprindo-se exatamente conforme Débora havia dito, que uma mulher seria responsável por matar o líder dos inimigos. Após essa batalha, os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, e o rei cananeu foi completamente destruído pelo exército de Israel. O Cântico de Débora está registrado no livro de Juízes, no capítulo 5, no versículo 2 até o 31. E basicamente celebra a vitória de Débora e Baraque contra Cícera. Esse cântico é uma das mais antigas peças de literatura do Antigo Testamento e tem sido preservado desde o século I a.C. O Cântico de Débora também é útil para entendermos um pouco mais sobre como foi fundada as relações tribais em Israel naquela época. Além disso, podemos dizer que o cântico fornece informações importantíssimas sobre os detalhes de como ocorreu a derrota de Cícera. Completamente a narrativa apresenta no capítulo 4. Por ser profetisa, Débora teve uma maior intimidade com Deus que Baraque. Sabemos que ele mesmo reconheceu isso. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Os israelitas não tinham nada, mas essa história confirma mais uma vez que tudo o que precisamos é Deus.